A história do Aquaman parte 02. Biografia fictícia do personagem. Era de Ouro. A primeira história da origem de Aquaman foi apresentada em flashback em sua estreia na Morifun Comics número 73, novembro de 1941, narrada pelo próprio personagem. A história deve começar com meu pai, um famoso explorador submarino. Se eu falasse o nome dele, você iria reconhecê-lo. Minha mãe morreu quando eu era bebê, e ele voltou para o seu trabalho de resolver os segredos do oceano. Sua maior descoberta foi uma cidade antiga, no fundo do mar, onde nenhum mergulhador já havia entrado. Meu pai acreditava que era o reino perdido de Atlântida. Ele construiu uma casa à prova d'água em um dos palácios e viveu lá, estudando os registros e dispositivos de sabedoria maravilhosa da raça. A partir dos livros e registros, ele aprendeu as formas de me ensinar a viver sob o oceano, puxando o oxigênio da água e usando todo o poder do mar para me fazer maravilhosamente forte e rápido. Treinando uma centena de segredos científicos, me tornei o que você vê, um ser humano que vive e prospera debaixo d'água. Em suas primeiras aparições na Era de Ouro, Aquaman podia respirar debaixo d'água com brânquias, tinha força sobre-humana que lhe permitiam nadar em altas velocidades e podia se comunicar com a vida do mar e mandá-los fazer o que quisesse. Inicialmente, ele foi descrito com a capacidade de falar com as criaturas do mar na sua própria língua ao invés de telepatia, e só quando estavam perto o bastante para ouvi-lo. Embora ele fosse muitas vezes descrito como soberano do mar, com as águas do mundo inteiro em seu domínio e quase todas as criaturas do mar com seus súditos leais, o título nunca foi oficial. As aventuras de Aquaman aconteceram em todo o mundo, e sua base era um antigo templo na Atlântida perdida, mantido dentro d'água, onde ele mantinha um trono solitário. Durante suas aventuras de guerra, a maioria dos inimigos do Aquaman eram comandantes nazistas de U-Boat e vários vilões do eixo. O resto de suas aventuras nos anos 1940 e 1950 tinham ele lidando com vários vilões aquáticos, incluindo os piratas dos tempos modernos, como seu longo arqui-inimigo Jack Black, bem como com as diferentes ameaças à vida aquática, as rotas marítimas e os marinheiros. A última aparição em Morifun Comics foi na edição número 107. Depois disso as aventuras do herói foram movidas junto com as do Superboy e Arqueiro Verde para a Adventure Comics, começando na edição número 113 em 1946. Era de Prata. As aventuras do Aquaman continuaram sua publicação em Adventure Comics durante os anos de 1940 e 1950. Como um dos poucos super-heróis que duraram até os anos de 1950 em publicação contínua. A partir do final da década de 1950, foram introduzidos novos elementos para a história do Aquaman, com vários personagens coadjuvantes adicionados e vários ajustes feitos ao personagem, suas origens, seus poderes e personalidade. O primeiro destes elementos foi na história Aquaman DC a Partner em Adventure Comics número 229. Outubro de 1956, onde seu aliado Polvo, Topo, foi apresentado pela primeira vez. Este e os elementos seguintes foram posteriormente, após o estabelecimento do multiverso da DC na década de 1960, atribuído ao Aquaman da Terra 1. Na Adventure Comics número 260, maio de 1959. Republicada no Brasil pela editora Panini na revista Coleção DC 75 anos número 2 de dezembro de 2010, com o título de Como Aquaman Conseguiu Seus Poderes. E quadrinhos posteriores da Era de Prata, foi revelado que Aquaman era Arthur Curry, o filho de Tom Curry, um faroleiro, e Atlana, uma exilada da cidade que respira embaixo d'água, na cidade submarina perdida de Atlântida. Devido à sua herança, Aquaman descobriu-se como um jovem que possuía várias habilidades sobre-humanas, incluindo poderes de sobrevivência embaixo d'água, comunicação subaquática, natação e valentia tremenda. Eventualmente, Arthur decidiu usar seu talento para se tornar o defensor dos oceanos da Terra. Superboy número 171, janeiro de 1971, revelou que ele tinha, em sua juventude, se aventurado como Aquaboy e conhecido Superboy em uma ocasião. Quando Arthur cresceu, ele se chamou de Aquaman. Mais tarde foi revelado em Aquaman número 29 que após a morte de Atlana, Tom Curry conheceu e casou com uma mulher humana normal e teve um filho chamado Orm Curry.
meio-irmão de Aquaman. Orm cresceu como um jovem problemático na sombra de seu irmão, que sempre o socorreu dos problemas com a lei. Ele começou a odiar Aquaman não apenas pelos poderes que ele nunca poderia ter, mas também porque acreditava que seu pai sempre preferiu Aquaman. Orm desapareceu depois de se tornar um amnésico e voltaria à tona anos depois como arqui-inimigo de Aquaman, o mestre do oceano. Até o final dos anos 1950, a capacidade de Aquaman de falar com os peixes tinha sido expandida para pleno direito à comunicação telepática com criaturas do mar, mesmo a grandes distâncias. Mas na Adventure Comics número 256, janeiro de 1959, lhe foi também retroativamente dada uma fraqueza específica semelhante à vulnerabilidade de Superman com a Kryptonita ou à vulnerabilidade do Lanterna Verde com a cor amarela. Aquaman tinha que entrar em contato com a água pelo menos uma vez por hora, ou ele morreria. Antes disso, Aquaman poderia existir dentro e fora da água por tempo indeterminado. Este problema foi mais tarde explicado como uma característica de todos os Atlantes, aliados e inimigos. Aquaman foi incluído na série em quadrinhos da Liga da Justiça, aparecendo com a equipe na sua primeira aventura em Os Bravos e os Destemidos número 28. Fevereiro a março de 1960. Foi membro fundador da equipe, como mostrado em um flashback em Liga da Justiça número 9. Fevereiro de 1962. Aquaman participou da maioria das aventuras da equipe dos anos 1960. Com a Adventure Comics número 269, fevereiro de 1960, o elenco de apoio de Aquaman e galeria de vilões começaram a crescer com a adição de Aqualad, um exilado jovem órfão de uma colônia atlântica que Aquaman adota e de quem se torna mentor. Adventure Comics número 264, setembro de 1959, introduziu a cidade submersa fictícia de Nova Veneza, que mais tarde foi revelada sendo baseada na Flórida, e que também se tornou a base de operações de Aquaman por um tempo no início de 1980, começando com a World's Finest Comics número 263, junho a julho de 1980. Aquaman, eventualmente, encontra os Atlantes e torna-se seu aliado. Ele foi reconhecido como filho de Atlan e posteriormente eleito para ser o rei após a morte do ex-regente, que não tinha herdeiros. Por esta altura, Aquaman tinha encontrado Mera, uma rainha de uma dimensão submarina, e ele se casou com ela ao mesmo tempo que era coroado rei de Atlântida. Aquaman número 18, novembro a dezembro de 1964. Eles logo tiveram um filho, Arthur Jr., apelidado de Aquababy, na edição número 23, setembro a outubro de 1965. A série dos anos 1960 apresenta outros arqui-inimigos, como o Mestre do Oceano, o meio-irmão amnésico de Aquaman, Orm, a Raia Negra, o Pescador, o Corsário, DC Comics, e a organização terrorista conhecida como OGRE. Outros membros recorrentes do elenco de Aquaman introduzidos nesta série incluem o bem-intencionado, mas irritante QWSP, um duende da água, Dr. Vulko, um cientista confiável Atlante que se tornou conselheiro real de Aquaman e a quem, eventualmente, nomeia para ser o rei depois de deixar o trono, e Tula, conhecida como Aquagirl, uma princesa Atlante que tinha interesse em Aqualad. Depois de se tornar rei de Atlântida, Aquaman iniciou uma política de lenta reintrodução da Atlântida outrora secreta para o mundo da superfície. Depois de ser temporariamente afastado do trono pelo Tubarão, a quem ele derrotou, Aquaman tomou a decisão de deixar o trono para se tornar um super-herói mais tradicional, e Dr. Vulko foi eleito como o novo rei. Fim de uma era. Em meados da década de 1980, após o cancelamento de sua série própria, Aquaman foi brevemente feito o líder da Liga da Justiça. Em uma história contada em Liga da Justiça número 228 a 230, uma invasão na Terra por uma raça de marcianos ocorreu em um momento em que os membros principais estavam sumidos. Aquaman foi assim forçado a defender a Terra com uma liga tão empobrecida em potência e capacidade, e levou a se desmantelar completamente em Liga da Justiça Anual número 2, 1984, depois de reformá-la com novos estatutos, impondo aos membros participação plena nos casos da Liga. Com a ajuda do Caçador Marciano, Zatan e o Homem Elástico, veteranos membros da Liga da Justiça dispostos a se comprometerem completamente com a equipe,
Aquaman recrutou e treinou 4 membros novos e inexperientes: Cigana, Vibro, Vishen e Comandante Gladio. Também mudou a sede da equipe para um lugar reforçado em Detroit, Michigan, após a destruição da sede do satélite da LJ durante a invasão. A participação de Aquaman nesta nova versão da Liga da Justiça terminou na número 243, outubro 1985. Quando renunciou para reatar seu casamento com Mera Era Moderna. Depois da série limitada Crise nas Infinitas Terras de 1985, várias minisséries foram produzidas no final dos anos 1980 e início dos anos 1990, começando em 1986, com Aquaman de 4 edições, fevereiro a maio de 1986, escrita por Neal Posner, com o herói em um novo uniforme azul marinho. A série foi bem recebida e uma continuação veio a ser trabalhada, mas acabou por ser cancelada devido a problemas de criação. A série também expandiu em vários detalhes a origem do Aquaman da Era de Prata, bem como a relação de Aquaman com seu meio-irmão, Mestre do Oceano, cuja origem foi recontada em detalhes completos. A série também adicionou elementos místicos para a mitologia de Aquaman e reinventou o Mestre do Oceano como um feiticeiro. Aquaman reapareceu em seu traje azul na Aquaman Especial número 1, 1988. Em finais de 1988, o personagem apareceu no crossover Invasão, estrelando com a Patrulha do Destino, novamente no traje laranja e verde, recontando origens. Em 1989, a Legend of Aquaman Especial, oficialmente intitulada como Aquaman Especial número 1 em Indícios Legais dos Quadrinhos, reescreveu a mitologia e a origem de Aquaman, embora mantendo a maioria de sua história da Era de Prata intacta. O especial foi escrito por Robert e Lauren Fleming, com a arte da trama de Cage Fen e esboços por Kurt Swan. O Aquaman da Era Moderna nasce como Orin da Rainha Atlana e do misterioso feiticeiro Atlan na cidade Atlante de Poseidonis. Como um bebê, ele foi abandonado em Mercy Haven, que está acima do nível do mar na maré baixa, fazendo-o ficar exposto ao ar, o que seria fatal para os Atlantes, por causa de seu cabelo loiro, o que foi visto pelos supersticiosos Atlantes como um sinal de uma maldição que eles chamavam de a Marca de Kordax. O único que falou que estava do lado de Orin foi Vulko, um cientista que não tinha paciência com mitos ou superstições. Enquanto seus fundamentos caíram em ouvidos surdos, Vulko mais tarde se tornaria um grande amigo e conselheiro do jovem Orin. Como uma criança selvagem que se criou sozinha nos confins do oceano com somente as criaturas do mar para lhe fazer companhia, Orin foi encontrado e recolhido por um faroleiro chamado Arthur Curry, que colocou o nome de Arthur Curry Jr. em Orin. Um dia, Orin voltou para casa e descobriu que seu pai adotivo havia desaparecido. Então ele partiu sozinho. No início da adolescência, Orin aventurou-se no extremo norte, onde conheceu e se apaixonou por uma garota inupiat chamada Kako. Ele primeiro ganhou o ódio de Orm, o futuro mestre do oceano, que mais tarde foi revelado ser meio-irmão de Arthur, sendo filho de Atlan com uma mulher inupiat, Timiantide. Número 4. Orin foi expulso antes que ele pudesse descobrir que Kako estava grávida de seu filho, Koryak. Orin voltou para os mares permanecendo fora da vista da humanidade por um tempo, até que descobriu Poseidonis. Ele foi capturado pelo então governo ditatorial da cidade e colocado em uma prisão, onde conheceu Vulko, também um prisioneiro do estado, que ensinou Orin o idioma e os modos dos Atlantes. Enquanto Orin estava lá, percebeu que sua mãe também estava sendo mantida em cativeiro, mas depois de sua morte, ele saiu e fugiu. Eventualmente, ele seguiu para a superfície, onde, sob o nome de Aquaman, se tornou um dos vários super-heróis emergentes para a opinião pública da época. Após seu retorno a Poseidonis, foi feito rei, e um tempo depois ele conheceu e se casou com Mera. A história de Aquaman da Era Moderna é quase idêntica à da Era de Prata a partir deste ponto. Conforme detalhado na série limitada de 5 edições Aquaman, junho a outubro de 1989, que continuou alguns dos temas da Legend of Aquaman Especial, Mera acabou sendo levada à loucura pela dor da morte de Arthur Jr., e foi internada em um hospício em Poseidonis. Pouco depois, uma força alienígena conquistou Atlântida. Arthur foi obrigado a salvar a cidade, mas foi impedido por Mera, que escapou, que pessoalmente culpou Arthur pela morte de seu filho. Em um acesso de raiva,
Mera deixou a dimensão de Aquaman. A publicação do escritor Peter Davey As Crônicas de Atlantis número 1 a 7, Janeiro de 1990, que contou a história da Atlântida dos tempos antediluvianos até o nascimento de Aquaman, obteve sucesso e reviveu o interesse pelo personagem. Significativamente, foi nesta série limitada que os personagens antigos Atlantis Orin e Atlan, que foi revelado ser o pai de Aquaman, foram introduzidos. Uma nova série Aquaman, posteriormente durou de dezembro de 1991 a dezembro de 1992, e retratava a decisão relutante de Aquaman em permanecer em Poseidonis como seu protetor. Mais uma vez, por um tempo, atuou como representante do Atlantis nas Nações Unidas, mas sempre se viu empurrado de volta para o papel de super-herói. Tornando-se cada vez mais uma figura solitária e workaholic, Aquaman acabou retornando aos oceanos. Ele logo ficou enrolado em mais uma tentativa de Raia Negra de destruir Atlantis, arrastando-a em uma guerra com uma nação da superfície. Peter Davey retornou ao personagem em outra série limitada, Aquaman, Time Antid, uma série de 4 edições de 1993 a 1994 que explicava ainda as origens de Aquaman, quando ele finalmente aprendeu tudo sobre a história do seu povo através das Crônicas de Atlantis, apresentados como textos históricos transmitidos e atualizados através dos séculos. Aquaman descobriu que seu nome de nascimento era Orin e que ele e seu inimigo mestre do oceano compartilhavam o mesmo pai, um antigo feiticeiro de Atlântida, chamado Atlan. Esta revelação enviou Orin a um ataque de raiva e depressão, preparando o palco para os confrontos entre os dois mais tarde. Como foi dito nas crônicas que dois irmãos também batalham pelo controle de Atlântida. O Aquaman da Era de Prata sempre soube que o mestre do oceano era seu meio-irmão Orm, embora a amnésia de Orm tenha o impedido de lembrar esse fato há algum tempo. Obrigado amigos por assistirem o canal, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e muita paz, amor e sabedoria a todos.